No início dessa série, nós estamos felizes pela oportunidade de pregar a palavra e você, ao longo da semana, certamente já viu os cards e vídeos da divulgação, se preparou para esse momento. É uma alegria estarmos juntos com esse propósito tão especial. Nós estamos começando essa série, As Bem-aventuranças do Apocalipse, e nós vamos ter uma caminhada de 7 etapas. A primeira será percorrida hoje. E eu queria dar algumas palavrinhas rápidas aqui antes de nós orarmos para abrirmos a palavra. A série, As Bem-aventuranças do Apocalipse, nós vamos expor esse conteúdo não de uma maneira assim, sistemática, como seria de um estudo bíblico. A gente tem ferramentas para estudo bíblico. Se você tem um desejo de estudar o Apocalipse em forma de estudo, algo sistemático, convido você para acompanhar a classe bíblica que vai iniciar amanhã à noite na TV Novo Tempo, 19h30. Se você tem um desejo de ter um estudo sistemático da Bíblia toda, não apenas o Apocalipse, convido você a acompanhar a classe bíblica com você 19, que já está acontecendo desde segunda-feira, é de segunda a sexta, e aí vai retomar agora a partir de segunda-feira. Essa é uma classe que vai durar até 1º de maio, e você tem acesso também pelo YouTube, no canal Adventistas Sergipe. Você acessa e você vai ter acesso e encontrar esse conteúdo todo especial dos dias anteriores. O que nós queremos apresentar nessas 7 mensagens é uma exposição desse tema das bem-aventuranças no Apocalipse. Cada uma delas, em cada parte, foi importante para inserir uma mensagem de ânimo, de estímulo, e nós queremos apresentar ao longo dessa série de uma maneira expositiva, extraindo algumas lições espirituais em forma de pregação, como se fosse mesmo um sermão que é útil para você que já é cristão, para você que já é membro da igreja, e para você que está chegando, para você que está começando também, vai conseguir assimilar nesse formato. Então, acredito que as duas abordagens elas se complementam. A do estudo bíblico, para você que já está acompanhando, já está tendo estudo bíblico ou deseja iniciar, e esta da série que vai ter esse perfil, essa característica que nós já descrevemos. Pronto, dito isto, nós queremos agradecer porque vocês se organizaram, mais pessoas estão se juntando a nós através do YouTube, do Instagram e do Facebook. Sejam muito bem-vindos. Nós queremos aqui iniciar com uma oração. Convido você, então, aí onde você está, para se unir a nós aqui nesse momento de oração. Querido Deus, amoroso Pai, nós te louvamos muito porque nesses dias tão complexos nós podemos contar com a Tua palavra, que será aberta agora, e nós queremos te agradecer porque nós podemos receber a esperança que advém do estudo das Escrituras, podemos contar com o Teu Santo Espírito para nos ensinar. Então nós queremos convidá-lo para ser nosso professor nesta manhã e oramos para que Ele esteja presente no meu coração e no coração de cada filho teu, de cada filha tua que me acompanha nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, claro, e eu quero convidá-lo a encontrar o capítulo 1, versos 1 a 3. O texto principal para o tema de hoje é o 3, mas a gente vai ler os 2 versos anteriores para aumentar a nossa compreensão. Você já deve ter recebido a partir de ontem esse card que aparece aqui com o tema de hoje. Então, nós começamos com a primeira bem-aventurança. Você percebe, a gente vai usar de vez em quando essa forma assim, mais no sentido de substantivo, como aparece na Bíblia mais tradicional, bem-aventurança. E a gente vai usar algumas vezes a forma mais adjetiva para inserir mais a qualidade, que é felizes. Então o tema de hoje, felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam a palavra da profecia. Quando nós pensamos nessa realidade, nessa temática, seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. É assim que começa o livro do Apocalipse. Você já notou? É interessante nós observarmos que esse texto começa, então, esclarecendo que é um conteúdo revelado da parte de Deus, mas o verso 3, que vai servir como nossa base para a reflexão nessa manhã, traz naturalmente o que nós encontramos no título. 3 aspectos importantes, 3 atitudes que caracterizam as pessoas felizes. Essa é a estrutura da bem-aventurança para hoje. Então o texto começa dizendo que são felizes as pessoas que leem a palavra. Esse é o primeiro ponto que quero destacar. Ler a palavra. Essa é uma forma de Deus alcançar as pessoas. Mas, veja, essa referência aqui bíblica não é a leitura e estudo particulares. A igreja do primeiro século adotou algumas práticas do judaísmo. A primeira delas, que eu queria destacar aqui nessa manhã, que tem a ver com o tema, é de ler a Bíblia, de ler a palavra. Nesse sentido, é interessante nós observarmos como os apóstolos eles orientavam que as suas cartas, sua literatura pudesse ser lida para aquela igreja que estavam recebendo e ela pudesse ser lida em outras igrejas também. Nesse sentido, eles podiam fazer a troca de conteúdo. Então, eles adotaram essa prática que, na verdade, nós encontramos o próprio Jesus também praticando. Se você pode encontrar esse formato em textos como Colossenses capítulo 4, verso 16, você pode notar que o nosso Salvador, em Lucas capítulo 4, também verso 16, ele está em Nazaré, ele se levanta para ler a palavra. Então, a gente aprende nesse sentido que a bem-aventurança aqui fala que é feliz a pessoa que lê a palavra. O texto diz que o conteúdo do Apocalipse deveria ser lido para as igrejas. E isso deveria chegar para todas as igrejas, mas originalmente para as 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você tem esses nomes aqui na sequência do capítulo e nos capítulos 2 e 3. Sendo assim, nós observamos que essa bem-aventurança ela é no dia de hoje e, mais especificamente neste momento, ela é aplicada para cada pessoa que está pregando a palavra. O texto está dizendo que é feliz aquele que está anunciando o Evangelho. Então essa é uma bem-aventurança que alcança a mim nessa hora, mas alcança também cada um que faz parte da equipe. É um grupo reduzido aqui, ajudando nessa transmissão, e outros que estão ajudando à distância. Essa bem-aventurança está dizendo que é feliz aquele que lê a palavra, aquele que leva a palavra, aquele que expõe a palavra, como nós estamos fazendo aqui. Portanto, esse conteúdo é especial porque ele fala que em todo lugar, em todo espaço de tempo onde existe alguém que precisa de esperança, alguém cujo coração necessita de conforto, essa palavra precisa ser lida. Então eu pergunto, você que me acompanha nessa hora, precisa de esperança? Precisa de conforto? Se sua resposta é sim, então isso dá razão para nós estarmos aqui, lendo a palavra para você, expondo o Evangelho, expondo o texto do Apocalipse, e nós estamos fazendo isso porque essa esperança precisa chegar ao seu coração, e tão logo você abrace essa esperança, você também vai poder ser feliz, lendo, expondo a palavra para outras pessoas. Há muita gente ao seu redor que está precisando, que necessita. Então, nessa hora, eu falo para você que já conhece a palavra, você que já foi cristão, você que já manuseou muito bem, sabe disso que nós estamos pregando. Deus quer que você seja uma pessoa feliz ao anunciar a palavra, anunciar publicamente ou de maneira mais particular, seja à distância, pelos meios de comunicação ou de maneira presencial. Deus tem uma bênção, uma bem-aventurança para você, e nesse sentido, você é feliz quando você leva, quando você lê a palavra. Portanto, nós encontramos essa mensagem aqui. Mas existe uma pergunta interessante para a gente refletir. A igreja da época de João já contava com a Bíblia, todo o Antigo Testamento e vários livros do Novo que já estavam à disposição daquela igreja na Ásia Menor. Mas por que mais um livro? Por que mais um conteúdo de profecia? Se eles tinham, por exemplo, vários livros de profecia do Antigo Testamento que eram lidos rotineiramente nas igrejas. A essa pergunta eu queria colocar 2 respostas. A
primeira delas, segundo as palavras de Jesus em João capítulo 14, verso 29, é despertar fé. Deixa eu explicar. Nesse texto, Jesus diz assim, olha, eu estou anunciando essas coisas para que quando elas acontecerem, vocês creiam. Observou? Veja, a importância do texto profético do Apocalipse era vital para aquelas pessoas dos dias de João e para os nossos dias, para mim e para você também, para despertar a fé. Algumas pessoas equivocadamente pensam que nossa fé é cega, que a fé cristã não tem evidências, mas Jesus está falando que a profecia tem essa característica, tem esse potencial de despertar a fé, de fazer com que as pessoas elas possam de fato crer. Deus está falando aqui nesse texto de Jesus em João capítulo 14, verso 29, que a profecia vai dando para você evidência. Muitas pessoas têm deixado a fé e muitos têm sido confundidos num ambiente acadêmico, principalmente, porque talvez tenham sido ensinados de que é somente crer e pronto. A fé é inquestionável. Deus deixa espaço para a fé, mas Deus deixa marcas, e as profecias que nós encontramos no Apocalipse, elas acompanham o povo da época de João até os dias da volta de Jesus, e quando você estuda a profecia, você vai observando então um Deus que deixa a sua marca, portanto, na história, e essas são as evidências. Não há espaço para a gente se confundir quanto a isso. Não há uma dicotomia em relação à fé e razão. Há espaço da fé, mas há espaço também das marcas, das evidências da atuação de Deus. Portanto, o conteúdo profético é uma disposição de Deus para que você perceba como Ele está, então, direcionando todas as coisas, e a história vai mostrando, então, a presença e a condução do Senhor, e isso é importante para você observar. Então, o conteúdo do Apocalipse era notável para as pessoas daquela época, porque ao ser lido para aquela igreja, para aquela congregação, as pessoas podiam então perceber que Deus estava guiando a história e a fé delas era alimentada e a fé de tantas outras era despertada. Mas há uma outra resposta também que eu quero colocar para essa pergunta, que é estimular confiança, paciência, obediência e oração, além de vigilância para a igreja no futuro e também no presente. Deixa eu te contar. A igreja no presente, a que me refiro, a igreja do presente da época de João, é uma igreja que estava vivendo dias muito difíceis. Na década de 90 do primeiro século, eles estavam sofrendo grande perseguição por causa da fé. Entre os imperadores romanos, que naturalmente administravam boa parte do mundo, nos dias que a igreja surgiu e se propagou, o primeiro deles que iniciou a prática de estabelecer o culto a si próprio foi Calígula. Ele governou de 37 a 41 depois de Cristo. Depois de Calígula, o imperador seguinte a repetir essa prática foi Domiciano. Domiciano governou, então, Roma de 81 a 96. E o Apocalipse é escrito aproximadamente em 90 a 95 depois de Cristo, sob a administração de Domiciano. E a igreja desses dias estava sofrendo grande perseguição. Domiciano avançou ainda mais na prática do culto a si. Havia em vários lugares, principalmente na Ásia Menor, santuários para culto ao imperador, e aqueles que recusavam eram perseguidos, mesmo os membros da família imperial. Nesse sentido, muitos foram mortos, incluindo os cristãos, perseguidos, torturados, mortos, e João foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos, uma pequena ilha de 16 km quadrados, por causa da sua fé, como ele declara no texto do capítulo 1, e ali ele recebe essa revelação. Portanto, o conteúdo profético ele aparece aqui para a igreja também para, além de despertar a fé, poder então estimular a confiança, a obediência, a vigilância e a oração para aquela igreja, na certeza de que, ainda que houvesse um regente, um monarca humano exigindo a adoração, Jesus Cristo aparece para João e se revela para a igreja no conteúdo do Apocalipse como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Supremo, sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E isso deveria despertar, deveria alimentar a fé e a obediência dos cristãos. O sofrimento era grande, mas Jesus se revela para aquelas pessoas para que elas pudessem ter a certeza
de que o Senhor as estava vendo, as estava acompanhando. Por isso que o conteúdo profético inspira fé, Apocalipse transmite fé, e por isso que eram felizes aqueles que tomavam tempo e se organizavam para ler o Apocalipse, para que as pessoas pudessem ter fé, e por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Esses são dias difíceis também, dias de sofrimento, de lutas, dias de incerteza. Nessa hora eu devo estar falando para alguém que talvez não saiba como vai ser o amanhã. Existem dúvidas quanto à alimentação, dúvidas quanto à manutenção do emprego, existe incerteza em relação à questão da saúde, existe preocupação em relação à própria vida. A mesma influência que a leitura do Apocalipse deveria ter para as pessoas daqueles dias, dando para elas então a certeza de que o Senhor estava sob controle, é aquilo que essa leitura e essa mensagem quer trazer para você nessa manhã. A segurança que, por mais de que o vírus e as dificuldades já recorrentes que nós enfrentamos nos dias atuais possam transmitir uma mensagem negra acerca do futuro, precisamos olhar para o Apocalipse, para toda a Bíblia, e perceber que o Senhor, Rei dos Reis, Ele está se revelando para mim e para você nessa hora. É por isso que nós somos felizes em expor a palavra, porque ela chega para você como revelação de Cristo, que tem o controle do mundo nas suas mãos, que sabe o que você está enfrentando e que está se apresentando para você nessa hora, através desse conteúdo, como um Deus supremo, aquele que quer que você seja uma pessoa feliz, porque a palavra tem sido lida e apresentada para você. Mas o conteúdo do Apocalipse também transmite uma bênção e uma bem-aventurança para um outro grupo de pessoas. E aqui você pode encontrar no próprio verso 3, a segurança e a afirmação: felizes os que ouvem a palavra. É bem verdade que você pode ser aquele que lê quando você apresenta, mas nesse sentido, todos nós também nos incluímos aqui. Felizes os que ouvem a palavra. Observe, no ato de comunicar há um objetivo. Eu acabei de falar indiretamente disso. Nosso objetivo ao ler a palavra é transmitir para você fé, segurança, confiança na pessoa do Senhor Jesus. Mas se no ato de comunicar há um objetivo, há também no ato de ouvir. O ouvido é um filtro. É importante que você tenha em mente sempre isso. Quando você vai escutando alguma mensagem de qualquer lugar, e de cunho religioso, como é o nosso caso aqui, é importante que você sempre vá filtrando para perceber se aquela mensagem está sendo pregada por alguém que está anunciando tradição humana, está anunciando uma placa de igreja, ou algo nesse sentido, ou está anunciando para você Jesus Cristo e a sua palavra. Você precisa ter esse filtro. É importante que você desenvolva sempre, e você desenvolva agora também, onde você está, seja qual for sua profissão de fé. Observe se essa mensagem, você acompanhando ao vivo ou depois acessando, veja se ela de fato tem fundamentação bíblica. Quando pensamos em ouvir, e ouvir na Bíblia, na palavra, nós percebemos que ouvir é escutar, é demonstrar interesse, é se comprometer, porque ouvir na Bíblia está sempre ligado com revelação. Sempre o estímulo para ouvir é porque Deus apresentou algo importante para mim e para você, por isso que são felizes os que ouvem a palavra. Mas aí é importante também sempre ter esse cuidado com algum preconceito. Jesus foi muitas vezes vítima de preconceito, porque os ensinos eram muito bem fundamentados, mas ele não tinha a formação acadêmica que era valorizada nos seus dias, e nem tinha também a aparência dos mestres da época. Então, muitas vezes as pessoas deixaram de crer por causa do preconceito, achando que ele vinha de um ou outro ramo religioso. A gente precisa ter sempre esse cuidado. Aqui somos um grupo de várias pessoas que nos acompanham agora, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e nós temos então adventistas, católicos, temos pessoas que já professaram a fé, que estão pensando em voltar, pessoas que ainda não têm a profissão de fé. Nós estamos aqui em torno da palavra, e vai ser assim ao longo de toda a série. Mas observe que a ênfase em ouvir aparece em toda a Bíblia. E nos ensinos de Jesus nós encontramos um chamado interessante. Quando Jesus termina de contar a parábola do semeador, e quando ele termina de explicar a parábola do joio, você encontra isso em Mateus capítulo 13, versos 9 e 43, você pode conferir na sua Bíblia.
ele diz uma coisa interessante: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre os seus ensinos eram transmitidos com muita fundamentação, mas havia um apelo, um estímulo para que as pessoas de fato pudessem escutar com esse interesse, com esse coração aberto. São felizes, de acordo com o Apocalipse, aqueles que ouvem a palavra, e de acordo com Romanos capítulo 10 a 17, quando nós lemos assim: e a fé vem pelo ouvir ou pregação. As versões mais antigas usam um verbo, as mais modernas usam outro. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós percebemos que à medida que você vai escutando, que você vai entrando em contato com a palavra de Deus, seja o Apocalipse ou todos os demais livros, é uma coisa só, nós percebemos que a fé vai sendo sustentada, vai sendo alimentada. Por isso que é importante que você tenha separado esse tempo para estar conosco nessa hora. Por isso, quando nós olhamos para esse quadro, nós percebemos a preocupação de Cristo em que essas palavras sejam escutadas. Ele se revela para João, para que João leia, transmita essa palavra para que seja lida, já falamos sobre isso, mas agora é preciso escutar com esse interesse. Por isso, nós percebemos que a felicidade que Deus tem para você está quando você escuta, quando você ouve a palavra. Por isso, nosso chamado e apelo é que você escute. Busque ter com a palavra um relacionamento mais íntimo, mais próximo, um relacionamento de grande interesse, a menos que você duvide ou negue a autoria divina da palavra. E nesse sentido eu quero contar para você uma rápida experiência. Desde criança, muitas vezes eu tive a alegria de me envolver nas atividades missionárias. Eu tenho poucas lembranças, assim, de quando eu era bem pequeno, mas ainda me lembro de carregar os lençóis que serviam para a transmissão das pregações que meu pai fazia nos finais de semana e ajudar também ali na transmissão daqueles quadradinhos plásticos que eram justamente os retroprojetores. Me lembro um pouco disso, mas eu me lembro mais da fase da adolescência, quando muitas vezes eu, junto com a igreja, saindo nas arrancadas missionárias para pregar a mensagem de porta em porta, tive um contato com muitas pessoas, mas eu me recordo que algumas vezes encontrei algumas pessoas assim, ou ali jogando dominó, ou alguma atividade assim, bem descontraída na frente de casa, e quando anunciávamos a palavra para essas pessoas, elas diziam assim: olha, eu não sou crente, mas eu conheço a Bíblia porque já li de Gênesis a Apocalipse, então eu conheço esse conteúdo mais do que muitos de vocês. Eu já escutei algumas declarações assim, de pessoas que admitiam que esse conteúdo não as havia transformado, mas elas conheciam de maneira cognitiva. E quando eu fui para o seminário estudar teologia, passei 4 anos lá, eu tive a alegria de ver muitas pessoas estudando a Bíblia. Era um ambiente muito gostoso, em que o pessoal parava para orar antes de começar a aula, e parava para orar na biblioteca no turno seguinte, antes de começar a pesquisa. Um ambiente muito, muito especial. Mas nesse ambiente acadêmico, entrando em contato com os professores, eu ouvi dizer que em muitos lugares onde a teologia é uma forma de sobrevivência, de ganhar o seu pão, há muitos lugares em que algumas pessoas sentam diante da Bíblia e elas estão ali sentadas diante da Bíblia com um cigarro na boca e um copo de cerveja do lado. O que isso quer dizer? São mestres, doutores, que são pesquisadores, que veem na Bíblia um livro, em algum aspecto, quem sabe, fascinante, ou, quem sabe, atraente o suficiente para ele ganhar o pão dele. Se envolvem academicamente com a Bíblia e pesquisam e avançam em vários graus de instrução, mas não têm uma certeza, uma segurança que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso não a escutam com atenção. Apenas pesquisam e a conhecem de maneira cognitiva. Sabem manusear a Bíblia, mas não a escutam com esse interesse que Jesus estava apelando. Por isso que nós olhamos para essa abordagem e percebemos como são felizes as pessoas, não que já leram a Bíblia, não que sabem manuseá-la meramente, mas as pessoas que ouvem a palavra com esse nível de interesse. Não basta manusear, mas é preciso escutar
é preciso aceitar a palavra. Isso é tão importante que o verbo ouvir ou escutar aparece 430 vezes em toda a extensão do Novo Testamento, sendo 46 só no Apocalipse. E aí você percebe como existe essa ênfase importante de Cristo. São felizes aqueles que ouvem a palavra. E você lembra que nós comentamos sobre as 7 igrejas, minutos atrás? As 7 que aparecem também nos capítulos 2 e 3. Veja, no final da mensagem para cada igreja, há um apelo do Senhor muito interessante que se harmoniza muito com o apelo presencial que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. O apelo é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode observar aqui no capítulo 2, verso 7, e no final da mensagem para cada igreja, nos capítulos 2 e 3. Portanto, a ênfase no ouvir é muito importante, muito especial, e ela está falando aqui sobre a necessidade de acompanhar a mensagem e acompanhar com esse interesse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas esse ouvir aqui precisa ser com convicção. E quando nós estamos falando de convicção, é isso que gera a felicidade. Não ouvir meramente, escutou e pronto, mas com essa convicção. Mas, pastor, me fala um pouquinho mais sobre isso. Veja, João capítulo 16, verso 8, diz que uma das atividades do Espírito Santo, o Consolador, que substitui Jesus aqui nessa terra, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa segurança de que a revelação profética é de fato verdade, essa certeza de que aquilo que está sendo pregado agora e aquilo que você encontra no Apocalipse é realmente algo da parte de Deus, é o Espírito Santo que coloca em seu coração. Então, o ouvir aqui que gera felicidade é ouvir com convicção, é ter essa segurança. Mas como que isso pode acontecer? Você deve pedir que o Espírito Santo fale com você. Note a ênfase sempre no final da mensagem para cada igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Algum ser humano é feliz porque lê, porque expõe a palavra, como estamos fazendo agora, mas é o Espírito Santo que está agindo, que está falando, e ao Espírito Santo falar com você, você não será enganado, você não ficará confuso. Então, a felicidade está em ouvir com convicção. Mas se você não tem essa segurança, essa convicção, ore a Deus, diga: Senhor, eu estou ouvindo a palavra, mas preciso que o Senhor transmita para mim essa segurança, essa certeza de que essa palavra vem de ti. Ore e o Espírito Santo vai falar com você. Você vai poder ouvir com convicção e vai poder crer. Ouvir aqui, que gera felicidade, é quando você crê. E quando você crê, sabe de que maneira? Eu poderia conceituar isso de várias formas, mas para ser mais objetivo, Deus espera que você creia no conteúdo profético, no conteúdo de toda a palavra, como uma criança crê na palavra de seu pai. É a forma mais simples, mas talvez uma das mais poderosas para explicar a maneira como eu e você precisamos ouvir a palavra. Como um menino, uma menina escuta aquilo que o seu pai está falando com esse nível de entrega, de confiança. Portanto, a felicidade está em ouvir a palavra de Deus e ouvir com esse interesse, com essa convicção, certo de que não é apenas uma palavra bonita, mas é a palavra de Deus que o Senhor está colocando para você, que vai gerar felicidade para você e para toda a sua família. Mas o verso 3, você pode observar aqui, ainda destaca uma outra característica, um outro comportamento das pessoas felizes que são alcançadas por essa primeira bem-aventurança. E você já pode observar, são felizes os que guardam a palavra. O verbo usado aqui poderia ser traduzido também como observar, segurar firme. Há também nessa expressão o sentido de guardar como fazer ou colocar em prática. Algumas pessoas veem nessa porção aqui do verso 3 uma enorme semelhança com Lucas capítulo 11, verso 28. Você pode conferir aí, mas eu quero apresentar esse texto aqui de uma maneira diferente e, quem sabe, até de uma maneira mais nordestina. Deixa eu explicar. Jesus estava pregando, Jesus gastou bastante tempo curando, desenvolvendo uma série de outras atividades, mas também ensinando, como estamos buscando fazer aqui.
E em um determinado dia, depois que ele falou palavras muito bonitas, muito intensas, uma mulher parou e disse assim para ele no meio de todo mundo. E a mulher disse assim: bem-aventurado ou bem-aventurada a mulher que te pariu e os seios que te amamentaram. Foi assim mesmo a expressão. Essa maneira de elogiar Jesus pelas palavras, e ele respondeu imediatamente: mais bem-aventurado é aquele que ouve essas palavras e as guarda. Você pode conferir o episódio lá em Lucas. Notou? Ainda que você escute uma ótima exposição da palavra, ainda que você observe alguém que é feliz porque lê, porque transmite a palavra de maneira muito clara, bem fundamentada, pense nos pregadores que você costuma ouvir, que você admira pela oratória que ele apresenta. São pessoas felizes porque pregam a palavra. E você é feliz porque escuta a palavra. Mas isso não vai adiantar se você não guardar a palavra. E é isso que Jesus está falando. Suas palavras lindas, maravilhosas, só poderiam produzir felicidade se, além de escutar, aquelas pessoas pudessem guardar. Por isso que o texto do verso 3, ele é interessante nesse aspecto para colocar também esse comportamento para aquelas pessoas que guardam. Isso é muito importante. Quando nós olhamos para esse verbo, para essa expressão aqui no final do verso, nós notamos guardar aqui. É um ato da vontade, da decisão de cada um, é do intelecto, da liberdade que você tem para escolher. Isso aqui é interessante. Há muitas pessoas que têm sido, de fato, alvo de um trabalho intenso de muitas igrejas para que as pessoas elas se tornem membros. E nós temos um país extremamente cristão, muitos membros, mas eu diria que o grande desafio é para que se guarde a palavra. E nessa manhã eu devo estar falando para algumas pessoas que estão estudando, estão conhecendo. Que bom que você separou esse tempo. E eu quero estimular para que você continue avançando cada vez mais. Mas eu devo estar falando também nessa hora para algumas pessoas que já foram cristãs. E algumas dessas já foram cristãs na infância. Na infância, quando elas vinham à igreja e elas eram levadas pelos seus pais. Eu estou falando agora para alguém que já andou muito tempo na igreja e naquela época em que algumas vezes você ia na igreja, talvez sem vontade, talvez naquela época você fosse membro da igreja porque os seus pais eram e porque eles não te deixavam uma outra alternativa, e aí você cresceu e pensou: eu não tinha vontade, agora eu tenho vontade e já não tenho mais esse interesse. Veja, eu devo estar falando agora para primos meus, devo estar falando agora para amigos, pessoas conhecidas que eu pessoalmente convidei, mas devo estar falando agora para você também, que já fez parte de alguma igreja, para você que já congregou nessa igreja. Eu devo estar falando para alguém que no passado não usou a vontade para seguir, porque não lhe foi dada essa alternativa. Você cresceu e depois, quando você usou a sua vontade, você se afastou, deixou, abandonou aquele evangelho que você seguia. Mas o Espírito Santo tem falado com você, tem batido a porta do seu coração. Nessa hora, você pode ouvi-lo falar com você da importância de guardar a palavra. Mas guardar, repito, e enfatizo mais, é fruto da vontade, da decisão própria que Deus colocou para você. Você é livre. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Você pode olhar para esse conteúdo e pode dizer: olha, é um conteúdo muito bonito, essa palavra, esse verso, muito especiais. Já li Apocalipse, é tudo isso que o pastor está falando mesmo, de fato. Mas eu não tenho forças para guardar. Até escuto com interesse, gostaria, estou convicto. No passado não era a minha fé, era a fé dos meus pais. No passado, quando entrei, foi mais talvez pela ênfase que os amigos me deram. Mas agora sinto que de fato esse é o caminho correto. Mas eu gostaria de guardar, mas não tenho essa força. Gostaria de seguir, sou livre para seguir, gostaria de seguir a palavra, mas não tenho esse ímpeto, essa força. Eu diria que o mesmo Espírito que coloca no seu coração a convicção, é o mesmo Espírito que coloca no seu coração a vontade. Diz o texto claro em Filipenses:
O Senhor é aquele que opera em nós o querer e o efetuar. Portanto, o Espírito Santo, que respeita a sua liberdade de escolha, ele também vai trabalhando no seu coração para que você possa guardar a palavra. A felicidade está em guardar a palavra, seguir a palavra, andar de acordo com aquilo que Deus tem colocado para você. Mas se falta vontade, o Espírito Santo pode colocar hoje essa vontade, ele pode colocar, além da vontade, a ação para que você dê um passo na direção do Senhor. O Senhor se revela para você nessa hora, mas o Espírito Santo coloca também essa vontade, o desejo de guardar essa palavra para que você seja feliz, para que a sua família seja feliz. E além dessa vontade, a ação, a coragem para decidir, para agir, para se encaminhar na direção do Senhor, isso você deve pedir. Se lhe falta vontade, se lhe falta essa segurança, se falta essa coragem para agir, ore hoje, ore agora, ore ao longo desse dia. Senhor, eu estou seguindo o conselho do pastor Eduardo, orando a Ti, não tenho vontade, mas coloque em meu coração a vontade de guardar a Tua palavra. Eu quero ser feliz. E quando nós pensamos nessa intencionalidade, e aqui eu já me aproximo do final, eu me lembro que a Bíblia apresenta esse aspecto em muitos momentos. E quando nós olhamos para esse elemento, nós encontramos muitos versos bonitos que poderiam servir para se juntar a essa ênfase. Felizes os que guardam a palavra. Mas tem um que eu quero apresentar para vocês. Vocês podem encontrar aí no livro de Salmo 119. E Salmo 119, verso 11. As palavras do salmista aqui são muito especiais para mim e eu quero partilhá-las com vocês também. Verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Percebeu? Salmo 119, bem grande, talvez você tenha pensado, olha, muito comprido, mas ele tem tantas coisas lindas acerca da palavra que eu quero destacar para você esse salmo, para você ler uma hora que você tiver um tempinho. E você vai ver a ênfase em guardar o tempo todo, do início ao final do salmo. E no verso 11 nós encontramos essa expressão, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós falamos de felicidade condicionada a guardar a palavra, como nós olhamos no tema dessa manhã, nós percebemos a intencionalidade. Eu gosto da intencionalidade do comportamento do salmista, porque quando nós olhamos para esse aspecto, nós percebemos então que ele está dizendo aqui, olha, eu sei que a palavra é verdadeira, e eu quero ser feliz. Ele fala sobre isso no Salmo 119. Mas eu estou fazendo aqui uma coisa que eu sei que é importante, que só eu posso fazer, que é guardar, entesourar, ver a palavra como um tesouro especial. Tantas vezes Jesus usou essa metáfora para falar dos seus ensinos, no Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 6, e nos capítulos que estão ali próximos. É entesourar, guardar, manter perto de você, abrigar no coração as palavras de toda a Bíblia, as palavras da profecia, tão úteis, tão especiais nesses dias. Esse é um ato intencional que só você pode fazer. E a felicidade decorrente dessa prática é que Deus quer transmitir para você nessa manhã. E nesse aspecto interessante, eu quero convidar você a dar esse passo na direção do Senhor. Guardar a palavra como um ato de amor a Cristo. O Senhor que morreu na cruz, você pode observar claramente no capítulo 1 do Apocalipse, no verso 18, quando ele aparece, eu sou o que estive morto, mas revivi. O seu amor grandioso para morrer na cruz, por mim e por você, espera uma resposta também de amor ao Senhor. O Senhor que morreu, ressuscitou, aparece 60 anos depois para João, revela o conteúdo do Apocalipse para João, para a igreja daquele momento presente, para mim e para você hoje. Esse Senhor espera que, com um ato de amor, você guarde as palavras no seu coração, mantê-las ali, escondidas, próximas, para que ninguém tome, para que não se perca jamais. Isso fala de intencionalidade, isso fala de prioridade. A felicidade é o que Deus quer conceder para você e para a sua família, repito. Mas Ele espera que você abrace essa felicidade com gestos, com sinais muito claros
guardando a palavra, priorizando. E a ênfase final do verso 3 do Apocalipse capítulo 1, guardando essas palavras e tudo o que está escrito nas profecias, pois o tempo está próximo. Quando olhamos para esse cenário caótico, complexo que nós vivemos, que já era difícil antes da pandemia e que a luz da Bíblia não vai melhorar, é importante nós declararmos isso. Nós percebemos que cada habitante desse mundo, incluindo a mim e a você, pode, mesmo na escuridão, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às incertezas humanas, pode ser feliz guardando as palavras da profecia. O Senhor revelou essa palavra para mim e para você. Se você conhece sobre esse conteúdo, é hora de guardá-lo. Se você já estudou, quem sabe até já ensinou, é momento de viver, de praticar, de ter de volta essa experiência com o Senhor. Se você nunca estudou a Bíblia e o texto profético, eu quero ressaltar um convite feito lá no início, antes da oração, quando falamos da classe bíblica que vai começar amanhã, da classe que já está acontecendo. Um amigo que convidou você para acompanhar a série As Bem-aventuranças pode te apresentar uma maneira de você começar a estudar a Bíblia. Mas o texto está dizendo que você é feliz quando você está diante da exposição da palavra, quando você escuta com atenção a palavra, quando você guarda as palavras da Bíblia e da profecia, quando você recebe essa palavra no seu coração para que ela influencie você, para que ela mude o seu comportamento, para que ela influencie as suas decisões. Querido, querida que me acompanha nessa hora, eu quero terminar fazendo um convite para você. E você deve saber a essa altura, o convite não está centrado em você ser membro da igreja, o convite não está focado em você ser batizado agora ou algo nesse sentido, nesse aspecto. O convite é para que você seja feliz. O que nós queremos apresentar ao terminar essa mensagem é o desejo que o Senhor tem de que você seja uma pessoa bem-aventurada, sua família seja composta de pessoas bem-aventuradas. E isso não é por acaso. Isso acontece quando você ouve a palavra com interesse, quando você lê a palavra, quando você guarda o conteúdo profético, quando essa mensagem influencia as suas decisões, faz de você um esposo, uma esposa, um filho, um amigo, um colega de trabalho, um cidadão melhor, quando faz com que você desenvolva um relacionamento com Cristo Jesus. Você tem no coração o desejo de ser feliz? E nesses dias tão escuros e complexos, em que existem previsões que vão se multiplicando cada vez mais, você deseja colocar o seu coração nas mãos do Senhor e deseja dizer: Senhor, eu quero receber a Tua palavra com interesse, com convicção, mas eu quero receber também com vontade, quero receber a Tua palavra com uma decisão para segui-la, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja transformado pela Tua palavra. É seu desejo nessa hora dizer: Senhor, que o Teu Santo Espírito fale comigo, para que eu esteja nesse grupo de pessoas felizes. Eu desejo começar a estudar a Bíblia, eu quero começar a tomar um estudo com o meu amigo que me convidou, eu quero retomar o estudo bíblico, eu quero voltar a guardar a palavra, eu que já fui algum tempo atrás seguidor dessa verdade. Gostaria você de, nessa hora, levantar sua mão aí onde você está, com um gesto simples, mas que é didático também para você, e dizer: Senhor, aqui estou, fala comigo, me ajuda a ser feliz, lendo, ouvindo e guardando a palavra. Se é seu desejo, eu quero convidá-lo a orar comigo nessa hora. Querido Pai, muito obrigado porque nos momentos difíceis Cristo se revelou e se revela para trazer uma mensagem que vai despertar a fé e que vai estimular a vigilância, a obediência, a oração e vai proporcionar transformação de cada um que lê a Tua palavra, que a escuta com interesse e que a guarda de todo o coração. Dentro desse grupo de pessoas está esse amigo, essa amiga que me acompanha agora. Senhor, oramos para que o Teu Espírito esteja trabalhando nesses corações, para que além das tradições humanas, acima dos ensinos religiosos
que em algum momento talvez não se aprofundem na palavra e na profecia, para que acima desses padrões humanos nós encontremos nessas vidas que nos acompanham agora, vidas felizes, ó Pai, porque estão experimentando a alegria e a bem-aventurança que o Senhor lhes oferece nesta hora. Por isso, ó Deus, oramos para que o Teu Espírito, que tem falado com esses corações, esteja também colocando a convicção, a segurança, a vontade, e para que nos próximos dias, nas próximas horas, haja mudança, haja crescimento, haja uma aproximação e um relacionamento mais íntimo do Senhor para com cada pessoa que acompanha essa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você para nosso próximo estudo, nossa próxima mensagem. Aguarde o convite, você vai recebê-lo nas próximas horas. Mas a bem-aventurança seguinte do Apocalipse, ela é muito especial. É uma mensagem de estímulo. Bem-aventurados mortos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Vamos falar sobre a ressurreição, a segurança de se entregar nas mãos do Senhor. Então, se prepare, se organize e nós vamos estar aqui ao vivo no próximo sábado às 10 da manhã. Até lá!